Olá! No Século News, edição especial de hoje, vamos mostrar o novo documento papal sobre o presépio. Você vai ver também como foi a missa do primeiro domingo do Advento. E o Santo Padre se emocionou no Centro da Caritas, em Roma. Tem ainda a história de um jesuíta que viveu na Síria por mais de 50 anos. Neste início do tempo do Advento, o Papa Francisco visitou Grécio para assinar uma carta sobre a tradição do presépio. O Papa Francisco visitou o Santuário Franciscano em Grécio na tarde de domingo. É o local onde, no século XIII, São Francisco iniciou a tradição do presépio. Ao chegar à cidade, o Papa cumprimentou calorosamente um grupo de doentes e deficientes que o esperavam com seus familiares. Lá, o Papa foi recebido pelo bispo de Rieti e pelo administrador franciscano do santuário. Uma multidão segurando balões coloridos aplaudiu o Papa quando ele passou. Um grupo de crianças cantou uma música sobre São Francisco. Uma vez dentro do santuário, em uma gruta, o Papa parou para rezar uns minutos em silêncio. Então ele assinou uma carta apostólica sobre o significado do presépio, Admirabile Signum. Depois, parou para conversar com um grupo de religiosos. Eles riram juntos e então o Papa o surpreendeu com uma pergunta inesperada. E como se comporta o vescovo? Então, todos tiraram uma foto de grupo. O Papa Francisco saiu da gruta e cumprimentou as pessoas que o esperavam do lado de fora. Ele ficou surpreso ao vê-las vestindo trajes tradicionais para um presépio vivo. O pontífice ofereceu uma reflexão sobre a leitura do Evangelho do nascimento de Jesus e lembrou aos presentes a importância da simplicidade, sabedoria, silêncio e oração. Ele também falou da necessidade de reconhecer na natividade o sinal do imenso amor de Deus pela humanidade. Este sinal simples e visível do presépio, cuja piedade popular passou de geração em geração, mostra o grande mistério da nossa fé. Deus nos ama a ponto de compartilhar nossa humanidade e nossa vida. Ele nunca nos deixa sozinhos. Não te lascia mai soli. Ao terminar, o Papa os abençoou, pedindo a Deus que lhes desse paz. Mas antes de partir para Roma, este coro foi responsável pela despedida. Vamos conhecer agora o conteúdo tratado pelo Papa Francisco neste novo documento. Em seu novo documento papal Admirabile Signum, o Papa envia 3 mensagens-chave aos cristãos. O primeiro ponto é um convite para manter forte a tradição do presépio, garantindo que nunca se perca. O Papa Francisco diz que acredita que será redescoberto e revitalizado em locais onde caiu em desuso. E também é a favor de colocar o presépio não apenas em casas, mas também em locais de trabalho, escolas, praças, hospitais e até prisões. O Papa lembra o efeito positivo que o primeiro presépio teve na história, feito por São Francisco no século XIII. Lembra do que os cronistas da época diziam. Depois de contemplar a cena da manjedoura na Gruta de Grécio, as pessoas voltaram para casa cheias de alegria. Dessa maneira, o pontífice enfatizou como São Francisco fez, uma grande obra de evangelização, com a simplicidade dessa demonstração. No restante de sua carta, o Papa reflete sobre as mensagens que o presépio transmite a cada cristão. Ele oferece uma breve meditação sobre alguns momentos importantes do Natal. Por exemplo, dizer que cada cristão deve pregar o Evangelho é lembrar a chegada dos reis magos ou pastores. O Papa Francisco mostra como é bom contemplar o nascimento de Jesus para entender melhor o caminho de Deus. É um estilo que ele diz ser chocante e aparentemente impossível para nós, pois na humildade de Deus, ele se renuncia à sua glória para se tornar homem. Na homilia da missa do primeiro domingo do Advento, o Papa Francisco condenou o consumismo e orientou para o caminho da oração e da caridade.
O Papa Francisco celebrou a missa do primeiro domingo do Advento no altar da Cátedra na Basílica de São Pedro, junto à comunidade católica congolesa, que completou 25 anos de fundação da capelania em Roma. Durante a missa, o Papa falou dos efeitos negativos que o consumismo tem sobre a sociedade. Il consumismo è un virus. O consumismo é um vírus que ataca a fé na raiz, porque faz você acreditar que a vida depende apenas daquilo que você tem. E assim, se esquece de Deus, que vem ao seu encontro e ao encontro de quem está ao seu lado. E di chi ti sta accanto. Ele também diz que as pessoas devem lembrar que a oração e a caridade são os maiores presentes desse tempo. A noi tocca smascherare l'ingano. Depende de nós desmascarar o engano de que se é feliz quando se tem muitas coisas. Resistir às deslumbrantes luzes do consumo, que brilharão em todo lugar neste mês. E acreditar que a oração e a caridade não são perda de tempo, mas os maiores tesouros. Perso. Ma la preghiera e la carità sono i tesori più grandi. Os congoleses demonstraram sua alegria durante a missa com música e dança. O Papa Francisco terminou rezando pela paz na República Democrática do Congo, pedindo a renúncia ao uso de suas armas e a prática do perdão. Em um encontro com magistrados em Roma, Papa Francisco recordou o pensamento de um juiz assassinado no século passado. O Papa Francisco se reuniu com os participantes da 5ª conferência do Centro de Estudos Rosário Livatino. Rosário foi um juiz morto pela máfia no início dos anos 90. O presidente do centro deu as boas-vindas ao Papa. Santo Padre, falo com o Senhor em nome do Centro de Estudos Rosário Livatino. Fundado há 5 anos por um grupo de magistrados, advogados, notáveis e professores universitários. O Papa Francisco lembrou aos participantes que Livatino era claro sobre o papel de um juiz. Disse que um juiz tem que defender os direitos objetivos e não se vender pelos interesses pessoais de ninguém. Ele entendeu os sinais que surgiram com grande evidência em décadas sucessivas, não apenas na Itália. Em outras palavras, a invasão do juiz em outras áreas, especialmente em assuntos dos chamados novos direitos, com sentenças que parecem satisfazer novos desejos, distanciadas de qualquer limite objetivo. O assassinato de Rosário Livatino comoveu até o Papa João Paulo II, que o chamou de mártir da justiça e indiretamente da fé. O Papa Francisco visitou nesta semana o Centro da Caritas em Roma. Ele se emocionou com alguns testemunhos. Centenas de pessoas aguardavam o Papa na entrada do Centro Caritas em Roma. Ao chegar, ele parou para cumprimentar essa mulher. Então, ele passou um momento em oração dentro da capela. Ele visitou as partes mais importantes do Centro Caritas, que ajuda pessoas necessitadas em Roma. Ele parou nessa sala onde várias pessoas aproveitaram a oportunidade para tirar selfies com o Papa. Grazie. Obrigado a todos pelas boas-vindas. Estou feliz por estar aqui. Muito obrigado. Fiquem juntos, ajudando um ao outro. Isso é bom para o coração. Quando o coração para, não há vida. O coração da amizade precisa seguir em frente para que haja vida. Esse é o sinal de fraternidade. Obrigado por estarem aqui. Rezem por mim. Que Deus abençoe todos vocês. Quando il cuore si ferma, non c'è vita. E il cuore dell'amicizia deve essere sempre in movimento, perché così c'è la vita. Enquanto ele caminhava para outra seção do centro, essa missionária lhe deu cartas de 2 meninas. Então o Papa se encontrou com voluntários da Caritas. Na sala de audiências, um grupo de crianças o recebeu com esse presente, uma cópia do Evangelho de São João. Depois de ouvir o testemunho do voluntário, o Papa brincou. Toca a me. O Papa Francisco ficou tão comovido com o trabalho do centro que se desviou do seu discurso preparado.
La vulnerabilità ci accomuna a tutti. A vulnerabilidade nos une. Todos somos vulneráveis. Trabalhar na Caritas requer conhecer essa palavra no coração. Vir e pedir ajuda significa dizer: eu sou vulnerável. Só se pode oferecer ajuda a partir da própria vulnerabilidade. Soltanto se fa dalla propria vulnerabilità. O Papa deu o exemplo de Jesus se tornando vulnerável a ponto de não ter lugar para nascer. Ele ficou tão vulnerável que sofreu perseguição, fugiu para outro país e experimentou a pobreza. Ele também pediu que os presentes incluíssem outra palavra em seu trabalho: Questa è la parola che io vorrei. loucura. Essa é a palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês. A loucura do amor, a loucura de ajudar, a loucura de compartilhar a própria vulnerabilidade com os mais vulneráveis. La propria vulnerabilità con i vulnerabili. Apesar do frio, o sorriso do Papa Francisco encheu o centro de calor. Ele chegou a se despedir de alguns dos presentes. O grupo Renault deu ao Papa Francisco um novo papamóvel. É um Dacia Duster adaptado às necessidades do pontífice. Possui 5 assentos e espaço suficiente para receber os peregrinos da praça. O Papa Francisco cumprimentou a delegação que o presenteou com carinho. Agora, tudo o que resta é ver se ele vai usar o carro. Durante os eventos no Vaticano, ele geralmente prefere modelos abertos. Isso permite que ele deixe as crianças entrarem no carro para passear pela praça. O último carro que ele recebeu de presente foi este. Não é grande o suficiente para os companheiros, mas é o carro mais ecológico que ele recebeu até hoje. Isso porque é um modelo elétrico. Conheça agora a história de um jesuíta holandês que, apesar da guerra e da idade avançada, se recusou a abandonar a Síria. O jesuíta holandês Frans van der Lut passou 50 anos na Síria. Ele morava em Homs, uma cidade que passou por um dos episódios mais sangrentos da Guerra Civil do país. Foi sitiada por 3 anos, de 2011 a 2014. As pessoas estavam literalmente morrendo de fome. Algumas semanas antes do final da batalha, alguém bateu na porta da residência do padre e o matou a tiros. Ele tinha 75 anos. Sua morte comoveu os demais moradores da cidade, incluindo muçulmanos como Samer al-Daak. Me senti péssimo quando soube da notícia. Eu chorei muito. Meus pais também choraram porque eram amigos dele. Eles choraram mais do que eu. Ele era um amigo da família. Apesar da guerra e de sua idade, Padre Frans se recusou a abandonar a Síria. Decisões como essa, combinadas com sua disposição amistosa e acolhedora, fizeram com que Padre Frans fosse amado por todos. Ele era considerado um sírio como qualquer outro. Sempre que fazíamos excursões, seja no deserto, nas montanhas ou nas cidades, ele tinha uma tremenda capacidade de se relacionar com os outros. Ele tinha um tipo de mágica que lhe permitia crescer perto das pessoas. Ficamos impressionados com a maneira maravilhosa em que ele se conectou com as pessoas. Padre Frans foi enterrado no jardim da residência jesuíta onde ele morava. Seu túmulo é constantemente visitado por pessoas do bairro, tanto cristãos como muçulmanos. Lá, eles rezam para acabar com a guerra e trazer paz à Síria. Eu fico por aqui e para rever nossas reportagens é só acessar o site rs21.com.br. A gente volta no sábado que vem. Um bom fim de semana para você.